Oi, meus amores, não sei qual horário que você vai ver esse podcast, mas seja muito bem-vinda e que bom que você está aqui. Olha só, estamos aqui com duas convidadas especiais. O final do mês chegando, estamos finalizando o podcast, entre elas a edição especial Mulheres Brilhantes. Olha, o podcast especial somente a edição Mulheres Brilhantes, mas a gente vai continuar, vai seguir. Porque já está havendo transformação de vidas através de palavras ditas por mulheres que participaram aqui do podcast. Eu estou muito feliz com tudo. Aproveita, já pega papel e caneta para poder anotar todos os insights poderosos que você vai estar aprendendo aqui conosco. Estamos hoje com duas mulheres sensacionais. Vocês vão ficar impactadas. Só isso que eu tenho para dizer. Rosi, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, você também. E Maiana que é ministra da palavra, ela abençoa muito minha vida, tá, gente? Mai, fale aí, muito obrigada por você ter vindo, ter aceitado o nosso convite, tá? Imagina, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui participando desse projeto, muito feliz, um prazer imenso. Olha só, gente, esse mês, por ser o mês das mulheres, eu decidi que teria um tema específico para a gente iniciar esse bate-papo. Como é o mês das mulheres, eu decidi fazer esse tema. Olha se esse tema combina, se vocês gostam desse tema. O que define ser uma mulher de sucesso? Porque existem várias perspectivas, vieram várias mulheres aqui, cada uma trouxe a sua visão em relação a isso. Eu quero que você, Rose, já traga qual é a sua visão para o que define para você ser uma mulher de sucesso. Bom, olá pessoal. Uma mulher de sucesso, ela é constituída por uma tríade, na verdade, né? E que tríade é essa? Primeiro, ela valoriza o hoje, ela vivencia o hoje, mas ela não se acomoda no hoje. Ela pensa no futuro, buscando ser a sua melhor versão sempre. E também um detalhe muito importante para hoje em dia. Ela entende que as pessoas precisam ser amadas e as coisas usadas. E esse valor está sendo muito objetificado, está sendo muito invertido. Vemos muitas pessoas que costumam usar pessoas e amar coisas. Mas Verdade. Esse não é o princípio de uma mulher de sucesso. Meu Deus, gente. Foi forte isso aí agora, viu? Muito forte, porque você trouxe a diferença, inclusive, de valor e preço, né? Sim. Muito forte. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso, viu? E, Maiana, para você, o que define ser uma mulher de sucesso? Concordo muito com o que Rose falou e eu acrescentaria só que, para mim, uma mulher de sucesso, hoje, no tempo que a gente vive, do jeito que as coisas andam, aquela mulher que quando alguém pergunta, e aí, como é que você tá? E ela responde, eu estou só existindo, que quantas, né? Eu que atuo muito com empreendedoras, eu Sim. ouço muito, estou só existindo. Mas a mulher de sucesso hoje é a mulher que vive. Não é a mulher que sobrevive, que só existe, mas a mulher que vive com propósito, com clareza, que tem esse sentimento de que está construindo algo de valor, que está construindo algo que não é passageiro, mas algo que é eterno. Então, essa é uma mulher de sucesso. Sucesso na família, no casamento, no trabalho, ela é feliz e ela vive. Meu Deus. Desfruta. Desfrutar. Ontem eu ouvi essa palavra, desfrutar. A gente precisa... hoje a gente vive no modo automático, né? Então as pessoas andam correndo demais e esquecem de desfrutar aquele momento. E por isso que tem tantas causas de ansiedade, né? Sim. E aí eu quero agora apresentar a vocês, gente, quem são essas mulheres, né? Mas só por falar na ansiedade, eu já quero logo fazer a pergunta para Rose. Mas quem é Rose? Rosiane Santos Freitas, psicóloga, especialista em neurodiversidade. Ela, gente, tem um artigo publicado sobre a sexualidade da mulher cristã em Feira de Santana. Ama animais, natureza, porque ela se conecta, né? Pega lá toda a energia da natureza e vem para aqui para a cidade para poder distribuir conteúdo. E livros. E eu falei aqui da ansiedade. E hoje é algo que está acontecendo muito. As pessoas andam muito corridas, no modo automático. Eu quero que você traga um pouquinho sobre essa ansiedade que está tomando as mulheres, né? Como é que faz para poder regular isso, fazer com que as coisas sejam menos aceleradas e tenha resultados mais assertivos? Então, só
aproveitando um pouquinho a palavra do desfrutar dela, esse desfrutar, ele significa colher e Sim. provar do que se plantou. Porque a nossa vida, nós todos os dias semeamos e a semente ela é opcional, então precisamos saber escolher muito bem o que plantar e a colheita vai chegar para então desfrutar. Essa Meu palavra Deus. é maravilhosa. Voltando à sua pergunta, o que a ansiedade tem causado em nós mulheres? A primeira pergunta do podcast foi o que é ser uma mulher de sucesso. A mulher de sucesso, para não ser ansiosa, ela entende que o hoje é importante e esse hoje vai conversar diretamente com a palavra do Senhor, é lançar sobre mim as vossas ansiedades e Ele suprirá todas. O que nós entendemos que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso do futuro. Sim. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu vou me casar? Será que meu filho vai ser saudável? Será que eu vou gerar? Então, esse será e se, causa em nós muitas somatizações que nos adoecem. Diante disso, no set terapêutico, eu sempre falo com as minhas pacientes e meus pacientes, porque eu também atendo homens. Sim. Liste todos os seus sonhos e como é que você vai alcançá-lo. Isso diminui muito o grau de ansiedade, porque o cérebro ele não entende o que é imaginação do que é real. Então, eu preciso projetar no visível o que eu quero. Exemplo, quem tem TDAH geralmente costuma ter muitos projetos, inicia-se muitos projetos, mas nenhum são finalizados. Isso também é um aspecto do ansioso. Ele projeta muito, mas ele não consegue chegar aos fins. E isso não é interessante. Então, se você tiver algum nível de ansiedade, está aí uma tarefa. Liste todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Qual é o mais importante diante disso? Você alcançar objetivos tangíveis. Sim. Exemplo, eu quero uma Ferrari. Mas como é que eu vou chegar a ter essa Ferrari? Então, esse objetivo tangível é que vai me dar o senso de isso é possível, isso é para agora ou para quando. Então, eu começo a tirar a minha imaginação para o real. Eu não vou ludibriar. Eu não vou ter aquele aspecto de ilusão, porque muitas pessoas vivem no ilusão. Isso, e acaba se frustrando, né? Exatamente. Eu preciso ser real comigo. Como é que eu posso dizer que eu quero uma Ferrari, porém o que eu recebo não dá para comprar nenhum carro 1.0? Entende? Então, nós precisamos ser realistas com a nossa vivência. Então, a gente sai do aspecto da ilusão e passa para a realidade. Assim, eu diminuo esse índice de ansiedade. O viver agora também é outro fator que reduz a minha ansiedade. A atividade que eu deixei para vocês é justamente isso. Liste todos os seus sonhos, todos os seus objetivos e trace suas metas e como você vai chegar. Não faça mais do que 3, porque o nosso cérebro ele não aguenta essa dimensão. E acaba confundindo, né? Agora me diz uma coisa, você trouxe a questão essa questão da prática que a pessoa pode fazer anotando os sonhos. Mas fora isso, quais são as outras atividades mais fáceis que as pessoas podem estar fazendo para poder diminuir a ansiedade? Ótimo. Você precisa cuidar da sua saúde, da sua alimentação. Açúcar, cafeína, ele costuma trazer um aspecto ansiogênico também para o seu fisiológico. Sim. Praticar atividade física, porque é muito importante. Demais. Diminui os graus de ansiedade, os hormônios do estresse e aumenta o hormônio do bem-estar. Todos esses fatores vão fazer um conjunto de bem-estar para você. Porque o seu corpo vai entender que essa tríade de corpo, alma e espírito está ativa, está sendo cuidada. Quando eu cuido do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, eu faço com que a minha mente entenda que está tudo no lugar. Em casos mais patológicos de TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, é necessário procurar um psiquiatra, um neuro, para poder, sim, ministrar um medicamento. Mas
vai ser necessário tanto o medicamento quanto a terapia e não ser exclusivo do medicamento, porque tem pessoas que acham que apenas o medicamento vai fazer efeito. E é um conjunto de ações. Eu preciso do medicamento, da terapia e olhar para mim com esse corpo que recebe um cuidado diário. Meu Deus, viu, gente? É muita informação, porque assim, na verdade, algumas psicólogas que estiveram aqui também trouxeram essa questão de fazer atividade física. Fazer atividade física. E a saúde mental posterior à pandemia, né? As pessoas falam muito sobre a saúde mental e estão buscando muito hoje viver bem, saudável. Eu já vou passar para a Maia aqui, gente. Sair de Rose e vou voltar para Rose daqui a pouco. Não segui o script, porque eu sou dessas, eu nunca sigo o script. Nunca, gente! Meu Deus, que abençoado! Porque eu sou criativa, enfim. Mas Maiana Venas é especialista em papelaria premium e mentora de empreendedoras criativas. CEO da Sublime Papelaria há mais de 10 anos, consolidou sua marca como referência em personalizados de alto valor percebido. Inclusive, tem uma pessoa que é de lá de Santo Amaro, Lide, que falou comigo: meu Deus, eu sou fã de Maiana. Ela foi a minha inspiração quando eu comecei na papelaria. Eu disse... Ela é maravilhosa, né? Eu tô com ela toda quarta, todo domingo, bem me exibir. Aproveitei. Aproveitei pra me exibir. Ô, Mai, mas me fale aqui, como foi no início da sua trajetória na papelaria? Em que momento você percebeu que poderia transformar isso em negócio lucrativo? O início foi bem difícil. Quando eu comecei, eu vim da área do comércio, né? Eu trabalhava com meu esposo em um comércio conhecidíssimo aqui em Feira de Santana, que era o Feiraguai. Sim. E aí nós passamos por uma dificuldade financeira e na época tínhamos ali 2 lojas, fechamos as lojas e eu estava ali em casa com o meu filho de 1 ano e precisava fazer alguma coisa porque eu precisava de dinheiro. Sempre amante de festas, sou a primeira de 4 filhas e minha mãe, uma baita de uma festeira, porque ela não deixava passar nenhum aniversário em branco. E aí, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Vou fazer personalizados. E aí comecei a criar e no início, para mim, aquilo ali era uma provisão temporária. Então, eu achava que aquilo ali ia ser por pouco tempo. De primeira instância, eu não imaginava que aquele seria o negócio de tanto tempo da minha vida e que iria me colocar também no centro de um propósito que era completamente do propósito que eu tinha idealizado para mim. Porque, às vezes, nós idealizamos o nosso propósito, só que o seu propósito não é idealizado por você. O seu propósito é idealizado por Deus. E outra, a gente não tem um propósito só. Eu acredito que Deus tem vários propósitos através de uma pessoa. E ali eu idealizava outro propósito. Eu queria ser cantora, eu ia viajar o mundo todo cantando. Iniciei uma carreira na música, mas me vi ali na papelaria. E aquilo que começou como algo que eu achava que seria provisório. Eu orava e pedia a Deus que abrisse uma outra. E Deus não abriu a porta. Aqui ficou só se escancarando, abrindo mais e mais. Gente, foi a dar... E as coisas delas são tão lindas que dá até pena. Eu acho que as pessoas têm pena de jogar fora, não deve jogar fora. Tem ali, gente não. que tem pena de jogar fora. Não joga não, muito lindo. E aí foi aí que eu entendi que aquilo ali precisaria. Falei, Deus não vai abrir outra porta para mim, então minha empresa vai ser isso aqui. Eu preciso transformar isso que eu achava que era uma provisão provisória, temporária, vou precisar transformar isso aqui numa empresa de verdade, um negócio de verdade. Meu Deus, então foi assim que começou. E no início, Mai, as pessoas ao redor, por exemplo, você saiu de um comércio e fechou 2 lojas. As pessoas acharam loucura a sua? Ai, meu Deus do céu, aí. uma loucura. Desvalorização total. E eu usava toda uma roupagem, né, para poder valorizar aquilo, porque eu já observava que as pessoas estavam olhando ali de... Oxe, menina, ela tinha uma loja e agora tá fazendo esses negocinhos. E assim mesmo, as pessoas falavam assim mesmo. Ela agora tá fazendo esses negocinhos de papel. Primeiro porque o artesanato sempre foi muito difícil das pessoas valorizarem tudo aquilo que é feito à mão, tudo aquilo que leva a um processo artesanal, um processo manual. Então, as pessoas... Você saiu de uma loja, né? De um comércio de tantos anos, 8 anos ali naquele lugar.
Então, muita gente olhava, criticava, que não vai ficar muito tempo com isso, não. E como é que... Tu tá conseguindo comprar as roupas de marca do teu filho? Ouvia literalmente essa frase, Meu Carol. Deus. Eu ouvi literalmente essa frase. Tu acha que vai conseguir? E tu vai viver disso? E como é que vai dar certo? E sempre ouvia muito esse tipo de comentário. Mas você acreditava. Acreditava porque foi o que Deus colocou na minha mão. Eu falei, Deus não é louco. Eu posso até ser, mas Deus não é. Se Ele colocou isso aqui nas minhas mãos, é porque alguma coisa... E eu tenho muito isso comigo. Aquilo que Deus coloca na sua mão, o seu pouquinho de azeite, pode ser o que for. Eu sempre falo com as minhas alunas, Deus, se Ele colocou algo na sua mão, Ele vai te fazer prosperar naquilo. Deus faz uma pessoa prosperar vendendo geladinho de R$1. Verdade. Mas se foi aquilo que Ele colocou na sua mão, Ele vai te fazer prosperar naquilo. Ô, Mai, agora qual é a diferença? Eu preciso saber logo isso, viu? Eu vou logo emendando uma pergunta atrás da outra. Mas qual é a diferença da papelaria comum para prêmio? O que é que te diferencia? Na papelaria premium, a gente trabalha muito assim com storytelling nas peças. Então, não é uma papelaria que você vai encontrar em qualquer lugar. É uma papelaria de fato personalizada. Porque o termo personalizado, ele se espalhou muito e as pessoas acham que personalizar é só colocar um nome ali. E não é. Personalizar é quando você envolve as experiências da criança, o que a criança gosta. É uma frase, é uma caricatura, Sim. é um mascote, é uma composição de um tema que somente aquela criança pediu. Então, a gente já recebeu, por exemplo, vários temas baseados na vivência da criança. Não temas de desenho, não temas de episódios, não temas de camisas, de bandas, mas um tema que é da criança. E como desenvolver isso? Um tema que você vai procurar na internet e você não acha. Sim. Não acha referência, não acha festa, não acha uma imagem. Então, não é um Ctrl-C, Ctrl-V. É uma construção. Então, o conceito de papelaria premium é justamente você trazer uma experiência ali e contar a história daquela criança através dos personalizados. Aí vai ter gente que vai achar, mas experiência é algo que não se explica. É algo que se vive. E aí a gente consegue trazer isso. E a composição a papelaria, ela soma ali na composição daquela história contada na festa. Cada caixa traz um recorte. Então, não é simplesmente pegar um personagem e colar na frente de uma caixa. É construir uma caixa que, quando o convidado ele pega, ele percebe a referência. Ele percebe o detalhe da criança. Ele percebe as cores, os recortes do tema. Meu Deus, e realmente são são detalhes minuciosos e não só no que infantil, faz toda a diferença, né? Não só no infantil, mas Sim. em qualquer corporativo, trazer a identidade de uma empresa, refletir a experiência que uma empresa quer causar. Pra empresa, não. Eu já quero pro podcast. Eu quero, acho justo a gente ter também. Hoje a gente consegue transformar isso em realmente experiência para qualquer momento da vida. Meu Deus, que coisa linda, viu? Realmente é incrível. Vá lá na página dela, no final você vai dar sua página, para que as pessoas acessem e vejam que é uma verdadeira experiência. E toda a história que você traz, né? Quando você faz um lançamento, você conta uma história do início até chegar o produto final. Que não é fácil, né? Não é fácil. Passar horas e mais horas gravando, sem voz. Meu Deus do céu, tem semanas que eu fico assim, gente, cadê a minha voz? Nem eu reconheço a minha voz de tão gasta que ela tá. Ô, Rose, me diz uma coisa, você trabalha com crianças neurodivergentes. Eu quero que você traga o que define... na verdade, não. Eu quero que você traga o seguinte. Quais são os primeiros sinais de alerta no desenvolvimento infantil? Porque muitas vezes as mães, né? A gente... São tantas funções, né? Ser mulher, ser mãe, ser esposa, ser empresária, ser empreendedora, ser isso, ser médica, ser engenheira. Porque com filho você se transforma tudo isso, né? E aí você acaba não prestando atenção em detalhes dentro de casa. E aí eu quero que você traga aí, pensando nisso, nos sinais, que às vezes você pode estar ajudando alguma mãe que está com alguma criança em casa, com algum sinal de alerta no desenvolvimento e não percebeu. Certo. Eu vou fazer o gancho aqui com o Mai. A fala dela me deixa com vontade de falar. Ela falou da transição dela sobre a loja para o personalizado, né? Sim. Isso me recordou a minha transição, porque eu sou formada em ciências contábeis, trabalhei 10 anos na área, mas não me sentia realizada. Sim. Então, quando eu percebi que aquilo não me realizava como pessoa, eu falei, não é bem isso que eu quero, não encaixou no meu propósito. E eu fiz uma pergunta muito pessoal a Deus, e ele me respondeu.
me guiou direitinho todo o caminho que eu precisava fazer. E assim eu fiz. E hoje eu me sinto a pessoa mais plena do universo. Que maravilha, E estar viu? aqui também é um presente que, se não fosse a Rosiane psicóloga, provavelmente eu não estaria aqui. Porque eu encontrei Rose através do canal de Jéssica. Jéssica é a repórter da TV Feira. E eu fiz uma reportagem para a TV Feira também, para trazer sobre empreendedorismo. E aí, eu olhando lá a página de Jéssica, vi Rose. Aí eu entrei e disse, meu Deus, essa mulher... Eu achei diferente, porque ela foi falar sobre o tema luto pet. Eu disse, que diferente, luto pet, porque tem pessoas que realmente... Mas depois, quando ela me contou a história dela, me contou tudo, eu disse, não, você tem que ir lá para falar sobre mulher, sobre mãe, sobre criança, porque faz sentido e é meu mundo, né? Então, eu acabo aprendendo também. Sim, e tem sido uma troca maravilhosa. Então, eu fecho minhas aspas aqui por conta dessa fala sua, que foi preciosíssima. Sim. Sobre os papéis, né? Não só o papel que você trabalha, que é o personalizado, que eu fiquei imaginando aqui, ela fazendo as minhas demandas. Meu Deus. Já namorando o seu trabalho, muito bom. E voltando para a nossa pergunta, qual é o grande desafio das famílias que têm um neurodivergente? Eu percebo na minha vivência com eles que alguns têm grande dificuldade em aceitar o diagnóstico, outros aceitam e acabam justificando todo o comportamento por conta do diagnóstico. E o que observar nos primeiros sinais? Se a criança tem interação, se você chama e ela te olha de volta. O tônus muscular também da criança. Você percebe que o corpo, a estrutura corporal daquela criança que é neurodivergente, alguns têm um tônus muscular muito molinho, muito mais flácido. Então, isso vai prejudicar todo o marco de desenvolvimento daquela criança. E também outro fator muito importante, se eles têm movimentos repetitivos, balançar muito as mãozinhas, os pezinhos, ou piscar muito os olhinhos, vai de criança para criança. Então, observar os sintomas repetitivos, de movimentos repetitivos. Sim. Se você fala com a criança e ela não está ali, parece que ela não está ali, parece que você não está conversando com ela. E também esse tônus muscular, físico da criança, né? A musculatura da criança. Verificar sempre os marcos de desenvolvimento. Se ela fala no período certo, se ela balbucia no momento certo, se ela dá esses retornos que a sociedade já entende como o comum. Esse daí são somente alguns sinais de alerta, Sim, né? Porque sim. tem imensos. Mas hoje muito se fala do TDAH. E muita gente também, como adulto, está descobrindo, né? O TDAH depois de adulto. Os sinais mais claros são quais, porque tem pessoas que se próprio diagnosticam, né? Dizem assim, eu tenho TDAH, não passou por psiquiatra, não passou por psicólogo, por nada, e diz que tem. Quais são os sinais que você consegue perceber claramente, assim, que a pessoa realmente pode ter alguma coisinha ali? Quando a pessoa tenta fazer algo e aquilo lhe traz sofrimento por você não conseguir executar. Exemplo, eu esqueço 1000 vezes as coisas que eu preciso carregar. Só que ela já fez toda a sua bateria de exame, deu tudo normal. Já foi a diversos médicos e deu tudo normal. A única coisa que a pessoa não se atentou foi justamente na parte psíquica. Por que eu digo bateria de exames? Existem hormônios que, se desregulados no nosso organismo, eles causam esquecimento. Sim. Se você vem de uma rotina muito tensa, muito cheia de compromissos, isso também vai trazer uma demanda de esquecimento. Então, primeiro de tudo, você precisa ver como está a sua rotina, fez todo o seu check-up anual, fez toda a sua bateria de exame, viu se as suas glândulas da tireoide, as glândulas corporais, estão liberando o conteúdo correto ali no seu corpo, se os seus hormônios estão em dia, se estão equilibradinhos, se está tudo no fisiológico ok, então você passa para a segunda esfera. Eu não posso diagnosticar ninguém sem saber se ela já passou por esse fator da fisiologia. Sim. Sua fisiologia está ok? Ótimo. Vamos passar para o segundo passo, onde se faz testes para conversar com aquela pessoa, mensurar e ver as escalas, que também indicamos ao neuropsicólogo.
O psicólogo, ele pode trabalhar com alguns critérios clínicos, ele vai ouvir aquele paciente, vai fazer uma hipótese e vai passar para o neuropsicólogo, que vai trabalhar com outras escalas. Não se diagnostica ninguém sem passar por esses fatores. A autodiagnose, ela é muito complexa, porque hoje nós vivemos uma sociedade extremamente volátil. Verdade. Extremamente rápido. A gente acorda e já tem que dormir normal. Então, a nossa sociedade, por si, já tem uma velocidade muito veloz. Sim. Então, nós já somos forçados a estar o tempo todo correndo, acelerados. E isso já nos causa uma demanda muito delicada de esquecimento. Quem nunca esqueceu? Quem nunca esqueceu onde botou o carro na garagem? Quem nunca teve um burnout? Então, são sintomas que a própria sociedade tem causado em nós, porque a vida está passando muito rápido. Então, eu preciso sair dessa esfera do que é meu, do que é da sociedade, do que é o meu fisiológico e do que é, de fato, um diagnóstico. Meu Deus. Existe também Muito outra forte, questão muito delicada, que são os traços. Existem pessoas que têm traços de TDAH. O que é traços? Vamos dizer, nosso DSM tem lá os critérios para se preencher o TDAH ou qualquer outro diagnóstico. São 10, mais ou menos 10. Se eu preencher 5, isso me diz que eu tenho traços, mas eu não estou dentro daquela estrutura completamente. Eu tenho traços de TDAH, porém eu não estou dentro daquele diagnóstico. Então, é um processo, né? Sim. É um estudo profundo. Não é simplesmente abrir a boca para dizer que tem TDAH. Exato. Né? Ficar se jogando praga. Pelo amor de Deus. Ô, Mai, me fala uma coisa. Você, como foi que surgiu você ser mentora? Você sentia a necessidade de que podia passar para as pessoas sobre o que estava transformando a sua vida, transformar a vida delas também? Primeiro foi o que eu falei anteriormente, né? Eu entendi que meu negócio era aquele ali, então eu precisaria levar com seriedade, transformar realmente numa empresa de verdade, apesar de ser em casa, no fundo da minha casa, na mesa improvisada, sem uma estrutura, mas eu já entendi que eu precisava ver aquilo como um negócio. Quando eu comecei a enxergar aquilo como negócio, meu posicionamento mudou. Então, meu trabalho mudou, a forma que eu me apresentava mudou, a forma que eu apresentava aquilo que eu fazia mudou completamente. E com essa mudança veio o interesse das outras pessoas. Enquanto eu não tinha me posicionado, enquanto eu levava de qualquer forma, esperando uma outra porta abrir, porque tem gente que, assim, Carol, tá fazendo uma coisa aqui agora, mas não se entrega de corpo e alma para fazer aquilo ali de verdade, fazer aquilo ali com excelência. Fica pensando no futuro. Não, quando eu tiver uma empresa... De repente, Deus quer fazer no que Ele te colocou aqui e agora. Então, tudo aquilo que vier às suas mãos para fazer, faça com excelência. Então, eu caí nessa real, comecei a organizar tudo. E quando eu comecei a me posicionar e mostrar o meu trabalho de outra forma e mudar completamente desde o produto que eu oferecia, a forma que eu entregava, a forma que eu mostrava, que eu fotografava, tudo, as pessoas começaram a despertar interesse. Como é que tu faz? Eu quero saber. Me ensina. Até começar. Se um dia você der um curso, eu vou fazer um curso com você. Até como a gente está aqui em Feira de Santana, né, uma cidade tão procurada para quem quer empreender, para quem quer aprender, para quem quer conhecer. Sempre vinham pessoas dos interiores. Santa Amaro já veio muita gente. Então, eu comprei uma máquina, eu queria muito. Você ensina? Eu comecei ensinando no 1 a 1. Falei, não, ensino e tal. E aí foi caminhando. Comecei com os cursos presenciais e, em plena pandemia, comecei com o meu primeiro curso online, que, na verdade, foi uma mentoria guiada, acompanhada, para uma turma de 10 alunas. E foi a primeira vez que eu comecei ali a levar mais a sério essa questão de me tornar mentora de outras papeleiras. E você vê sonhos sendo realizados, é maravilhoso, né? Não tem, a sensação. Não tem resultado. E sucesso para mim é isso. Isso para mim é sucesso. Quando eu vejo uma aluna falando o que conquistou, o que realizou, e não só isso, Carol. Eu recebo tantas alunas que, Mai, eu cheguei no seu curso perdida. Eu estava depressiva, eu estava ansiosa. E para mim, isso aí para mim ainda vale mais do que vender. É quando a aluna encontra uma luz no fim do túnel.
quando ela encontra ali o Sim. encorajamento, quando ela consegue colocar a cabeça dela no lugar e alinhar as coisas. Então, hoje, o meu método, a minha metodologia de trabalho, ela engloba tudo isso. E eu falo justamente corpo, alma e espírito. Inclusive, eu falo muito, tem gente que não dá certo naquilo que empreende, no negócio que faz, e às vezes tem um produto bom, tem uma Isso. performance boa, divulga. O que está acontecendo? Por que não? Tem algo aqui dentro que precisa ser tratado. Tem algo que precisa ser cuidado lá dentro e que vai externalizar. Ela não valoriza, então não precifica direito porque se acha menor, porque acha que ninguém vai pagar. Uma mentalidade ali confusa, uma identidade confusa, um nível de comparação altíssimo que faz com que essa mulher se prenda, se trave, Exatamente. ache que não vai conseguir, acha que não é criativa, que não tem potencial, que o sucesso não é para ela. E eu recebo alunas desse jeitinho aí, mas que conseguem criar uma marca, se posicionar, que nunca tiveram coragem de pegar um celular e falar do seu produto, vender o seu trabalho e destravam nisso também. Então, assim, isso é maravilhoso, esse retorno de ter transformação, não só financeiramente falando, não só em vendas, Sim. mas as vendas são consequência de todo esse desbloqueio Sim. que vem antes da venda. É destravando o potencial, né? Como eu digo. Exatamente. Inclusive, é o nome até do evento que eu vou fazer lá em Santa Maria, destravar o potencial. Porque, às vezes, as mulheres, elas têm potencial, mas elas se travam exatamente como você falou Vários aí. fatores. Por vários fatores. E aí não se permite, tem medo. Porque já aconteceu comigo também. Eu vim destravar e vender a minha mentoria com um preço que hoje eu considero que ainda não é o melhor preço. Eu acho que ainda preciso melhorar mais, porque eu estou bem posicionada. E isso faz toda a diferença. Você saber quem você é, o que você entrega. Porque quando você se comunica dessa forma, as pessoas automaticamente, elas entendem que precisa também investir ali com você. Porque, assim, a gente tem que entender que o investimento, o que a gente vai cobrar do outro, é o investimento que a gente também faz na gente mesmo. Sim. Então, qual é o tempo que eu estou tendo para poder aprender, estudar, buscar, me capacitar, me qualificar? E muitas vezes tem a questão também espiritual. E eu sei que você une muito isso, né? A fé com o empreendedorismo, até mesmo porque eu assisto o seu devocional, eu vejo todos os dias de manhã, ela tá lá, ela marca o horário, 230 pessoas, 330 pessoas, o povo tudo lá, se movimentando. Pessoas que começam a ir para o lugar que você está, porque foi tocada de alguma forma através das redes. Como foi que surgiu essa ideia? Já tem tempo? Quanto tempo tem? Me conta aí, vá. Eu não consigo separar. Diversas vezes nas minhas aulas, nas aulas de mentoria, falou, gente, eu vou trazer um exemplo aqui agora, mas me desculpem, porque eu não consigo separar a minha fé. E eu acho maravilhoso, porque a live dela, tipo assim, é 8 horas da manhã. Não é 8 horas? 8 horas. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, só empreendedora mesmo, para poder ter esse tempo hábil. Começamos em 2023 o devocional, e naquele período ali, eu nunca tinha falado. Eu falava nas minhas mentorias, as minhas alunas sempre recebiam ali uma palavra. E incrível que conecta tanto isso que Deus sempre atraía as pessoas certas e que precisavam. Já de acontecer a aluna de chamar para falar algo e falar, mas eu pedi a Deus uma resposta. E você foi essa resposta. E do nada eu responder aquela aluna ali e ela se sentir tão importante, meu Deus, você me respondeu. E aí aquela pessoa desaba, ela conta tudo, e a gente vê que muitas vezes o problema é muito além do querer vender, Sim. de fazer um trabalho bonito, e o Senhor, graças a Deus, tem nos usado nesse propósito. O devocional começou em 2022. Final de 2022. Falei, vamos fazer 31 dias, cada dia, um capítulo do livro de Provérbios, que é um livro de tanta sabedoria, tem tantas lições pra gente. E o propósito era aquele. Vamos fazer um desafio de 31 dias no mês de outubro inteiro. E cada dia vai ser um capítulo do livro de Provérbios. E aí fizemos os 31 dias. Quando acabou os 31 dias, elas não queriam que acabasse. Tem que ter todos os dias. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou encaixar na minha rotina? Mãe de 2. Mentora, professora, gravação de curso, de conteúdo. Ainda tinha um ateliê pegando encomendas com demanda constante. Eu não dou conta, porque às vezes as pessoas pensam, é só pegar o celular aqui, abrir uma live e você fala bem, mas existe uma responsabilidade por trás. Sim, com certeza. Existe um peso.
Existe um espiritual, existem retaliações, existem dardos inflamados do inimigo, existe todo um universo conspirando para que aquilo não aconteça. E a nossa certeza é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Verdade. Eu falei, Senhor, será? Eu falei, mas eu não vou fazer isso no meu perfil profissional. Eu vou fazer isso no meu perfil pessoal. E o meu perfil pessoal é um perfil pequeno. Na época eu devia ter ali uns 50 mil seguidores no meu perfil profissional e no perfil pessoal uns 2 mil seguidores. Aí o Senhor falou comigo, eu quero a sua maior rede. O Senhor falou literalmente comigo, eu quero a sua rede maior, porque eu quero mais peixes. Eu falei, meu Deus, e aí veio aquela coisa, o que as pessoas vão pensar? Será que as pessoas, olha o que veio, será que as pessoas vão achar que eu tô querendo usar da fé para vender, porque eu tô sendo apelativa, porque às vezes tem muito disso. Sim, tá falando de verdade. Deus, para que todo mundo... Eu tinha esse medo. Essa era a minha resistência, mas eu falou, eu quero a tua maior rede. E aí, quando foi em outubro, em dezembro eu tirei férias, e no dia 1º de janeiro, eu tava na praia com a família, ficamos um mês de férias, geralmente eu tiro um tempinho de descanso, e lá na casa de praia, cala a boca todo mundo, a live do Devocional vai começar. Silêncio que eu vou começar a live. Eu ia pro último quarto lá em cima, fechava tudo e comecei esse devocional. Pensei em parar várias vezes. Tivemos algumas pausas, mas sempre retornando, porque as pessoas realmente pedem. E todos os dias, se você assistir o devocional, que começa às 8 da manhã, de segunda a sexta, lá no meu perfil, você vai ver que todos os dias as pessoas... Tem gente que está lá desde o primeiro dia do devocional em 2022. E tem gente que fala como o devocional mudou a minha vida. Eu recebo pessoas que voltaram para Jesus, que se batizaram, que perdoaram o pai, que perdoaram a mãe, que voltaram com o esposo. Então, assim, é maravilhoso. E aí é que a gente sente, a gente fica feliz, realizada. Eu estou no lugar do propósito. Eu estou no lugar onde Deus trabalha. É como você falou, vários propósitos em uma pessoa só. Agora, deixa eu falar. Eu adoro essas surpresas, porque eu não sigo script. Eu gosto de mim por causa disso. Não sigo. Eu não fico oprimida só nisso aqui, não. Olha, Maiana, ela tem uma voz abençoada. Ela toca na alma, não. O Senhor toca na alma através da voz dela. E ela vai cantar. Um minuto ela vai cantar. Não vai me negar. Porque senão... Meu Deus! Jesus vai te pegar, viu? Bora, não nega não. Como é que canta assim? Bota aí uma música. Aí você vai ter que dizer uma música. Olha, pro cantor, ele achar uma música do nada assim na cabeça, você não tem noção, não. Escape. São tantas que eu gosto você dela. Dando a música já facilita são pra tantas mim. músicas que eu gosto que ela louva, que toca na minha alma. Você tá me deixando tímida. Eu não vim preparada pra isso. Maiana. Vou ter que ativar essa skin. Todo mundo tá empolgado aqui. Tá empolgada, Rose? Esperando isso. Demais. Olha, gente, eu vou fazer isso por você. Mas, Carol, você me paga. Deixa Jesus te usar. Vamos lá, você tem um minutinho, dá tempo. 2 minutinhos no máximo. Vamos lá, só o refrão, né? Isso. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém. Calma da plateia. Gente, olha, eu choro na igreja 10 lágrimas e um olho só. Sabe aquele... Meu Deus, assim, ó. extremista, porque tremendo. O Senhor te usa grandemente, poderosamente para ministrar na minha vida. Eu sou muito feliz, que eu amo a minha igreja. Meu Deus, eu amo minha igreja. Amo fazer parte mesmo, viu? Eu desse também ministério. amo servir a Deus com você. Deus abençoe poderosamente. Amém. Arrepiou aí, Daniel? Bora lá. Rose, traga aí pra gente. Você também vai trazer sobre isso. Maravilha. Maiana tá falando de... A gente vai botar você para cantar também. Como unir psicologia e fé no dia a dia. Como é que funciona isso? Você faz um trabalho dentro da igreja, da sua igreja, um trabalho com mulheres. Inclusive, você traz a questão da sexualidade cristã, que é tão importante.
E como é que você faz esse trabalho? Conta aí direitinho pra gente. Bom, Mai, que coisa linda, minha irmã. Deus continue te usando poderosamente. Poderia ser mais de 1 minuto, Também né? acho, mas... Então, quando eu fiz psicologia, nós estudamos nosso código de ética. Nisso, tem-se que o psicólogo ele precisa ser isento de opiniões religiosas. Quando o código de ética traz que você precisa se abster de imposições religiosas, eu entendo que ele não nos proíbe de tratar com aquele paciente que traz a sua religião para o set terapêutico. Eu não posso induzir, é exatamente esse termo que está lá no Código de Ética. O psicólogo está vedado de indução religiosa. E isso são para todos e qualquer religião. Quando eu trago a minha profissão para dentro da congregação a qual eu estou, eu tenho a liberdade para poder falar do meu Deus e trazer juntamente a saúde psicológica para aquelas mulheres, que são mulheres do sertão, são mulheres que nunca ouviram falar da psicologia, porque apesar da psicologia estar galgando aí seus voos, entende-se que a psicologia é uma categoria elitista. Qual é o pobre que consegue pagar um psicólogo? Então, lá na congregação, nós levamos a psicologia a essas pessoas. É muito fácil julgar e falar que religião não tem nada a ver com o psicólogo, mas é muito difícil você levar bem-estar para pessoas que nunca souberam o que é um psicólogo. Então, é mais fácil acusar do que proporcionar saúde e bem-estar para aqueles que necessitam, e todos os seres humanos precisam de bem-estar. Eu fico muito feliz porque eu trago o mínimo da teoria para um grupo de mulheres do sertão e elas saem realizadas. Elas saem felizes. É como o Mai trouxe também. A gente fica plena, dá sentido, dá propósito, porque eu exerço a psicologia onde ninguém vai, onde aquelas pessoas estão carentes, onde um mínimo de teoria pode mudar uma vivência de uma pessoa. E isso é fantástico. Então, no set terapêutico, eu atuo se o paciente me trouxer essa demanda. Porém, na igreja, eu tenho mais liberdade de levar de outra forma, uma forma mais trina. E sobre a sexualidade cristã? Como é que você faz esse trabalho dentro da igreja? Perfeito. A sexualidade cristã, existem muitas mulheres que têm vergonha do seu corpo. Então, elas chegam em um relacionamento com muitos tabus. Ah, seu corpo é feio, sexo é sujo, você é impura, só pode manter relação sexual vestida de burca, ou não pode tal posição, ou não pode tal movimento. Então, a psicologia chega para desmistificar isso. Sim. E, unindo a fé, como você bem trouxe, temos Cântares de Salomão, que aquele livro foi um livro que Deus deixou para os enamorados. Se a pessoa fizer um estudo sobre Cântares de Salomão, vai ver ali que é poesia entre um homem e uma mulher que se amam. Só que esses tabus vêm apagando essa sexualidade funcional da mulher. E muitas, por conta dessa opressão, desde quando é criancinha, acabam se travando para o seu cônjuge, para o seu esposo. E tornando a relação sexual, que deveria ser tão plena, algo tão difícil, tão doído. Esse assunto aí, né, Rose, que você traz de sexualidade é muito forte, né, Mai? Aí tem que ser realmente... Um podcast só pra ele. Um podcast só pra ele, porque é muito amplo. E eu fiz uma pesquisa nesse meu trabalho, onde eu só perguntei a mulheres cristãs. Gente, quando eu fui fazer o pareamento das respostas, era incrível como dava os tabus. Era visível. E muitas respondiam achando que não eram preconceituosas. Só que quando a gente tabulava os dados, dava ali um mito, um tabu instaurado, um trauma instaurado. E foi muito delicioso fazer essa pesquisa. Gente, incrível, incrível. Parabéns, parabéns. Meu Deus, já estamos praticamente chegando no final do podcast. Eu não tô nem acreditando que passou o tempo tão rápido, 1 hora de relógio praticamente. É pouco. É muito pouco, mas antes eu vou fazer mais uma pergunta. Agora eu vou olhar o script, tá, gente? Vou fazer uma pergunta aqui a Mai, porque eu quero que ela traga
A mulher que sonha, que ela tem criatividade, ela sonha em viver de papelaria, mas ela não sabe. Ah, eu tô na dúvida, eu não sei o que é que eu faço e tal. Qual é o primeiro passo que você indica que ela faça para poder fazer esse sonho acontecer? Primeira coisa, eu acho que para fazer qualquer sonho acontecer é começar do jeito que você está, com o que você pode fazer para começar. Ah, eu posso comprar uma impressora. Compre uma impressora. Ah, eu posso comprar uma máquina de corte. Compre uma máquina de corte. Comece e depois melhore. Porque toda vez que as pessoas pensam assim, eu preciso começar, me organizar para começar, e aquela atrasa, perde o time, acha que vai precisar começar de tudo. E a maioria das pessoas começaram com o mínimo. Então, primeiro, coragem e comece, depois você melhora. Pode começar com um notebook, com uma impressora, pode começar só com notebook, levando... Carol, eu tenho alunas que começaram sem notebook, com um celular, fazendo todas as artes no celular, levando para uma gráfica em um bairro distante, em uma outra cidade, imprimindo por lote, trazendo para casa para produzir de uma vez só. Quem quer, faz acontecer. E ainda hoje recebo pessoas que fazem trabalhos. Eu uso máquina de corte. Eu nunca tive assim destreza para trabalhar com tesoura. Eu sempre, desde o início, eu uso máquina de corte. Mas eu tenho alunas que fazem um trabalho tão sensacional com tesoura, que você olha, você fez isso na tesoura. E ela diz, eu fiz na tesoura. E ela continua empreendendo, começa ali os primeiros pedidos, atende as primeiras demandas e começa a conquistar aquilo que ela que pode e que precisa para melhorar o seu trabalho. É fazer com o que tem, né? Começar com o que tem. O segredo é começar. E a utilização das redes sociais? Precisa também, porque você já precisa também começar como eu sou agora uma empresa. Independente do tamanho, da fórmula estrutural da sua empresa hoje. Se é em casa, se você alugou um ponto comercial, se você... Primeiro de tudo, você precisa ter um nome. Toda empresa tem um nome. Qual é o nome? Ah, mas eu ainda não sei, ainda estou fazendo, não importa. Você precisa já se ver o que você deseja para o futuro. Salomão vai dizer em Provérbios, assim como você se vê na sua alma, assim você é. Então, na sua alma, você já precisa ver esse negócio, essa empresa, que tem um nome, que tem uma fachada e que tem um perfil. Porque o perfil, hoje no Instagram, eu costumo dizer que é a sua loja. A sua vitrine. É a sua loja. E essa loja, ela precisa abrir todos os dias. Todos os dias uma loja. Se você alugar um ponto comercial, todos os dias essa loja precisa ser aberta. Exatamente. Porque você precisa pagar o aluguel, porque tem funcionários, porque existem demandas. E muitas vezes as pessoas pensam, não, vou empreender para vender online, começar a vender no Instagram. E não abre a loja. Fez o que hoje no perfil? Não abriu a loja fechada. Imagina, como é que vai vender? Imagina como é que vai vender. A quantidade de pessoas que passaram na porta da sua loja e não viram nenhum movimento. Verdade. Nenhuma ação, nenhuma oferta, nada. Então, precisa realmente se enxergar como, de fato, aquilo que você deseja ser, antes mesmo de se tornar. Meu Deus. Eu ia pedir até para ela trazer uma frase, por último, para todas as mulheres. Ela já trouxe. Completo! Meu Deus do céu. Mas mesmo assim, eu ainda vou pedir uma frase, nem que seja rápido. Vá pensando, vá pensando. Ô, Rose, antes de finalizar, eu quero que você traga muito o que define uma mulher emocionalmente saudável. Bom, uma mulher emocionalmente saudável, ela se conhece, ela sabe seus limites e ela sabe quando parar. Parar. Essa palavra. Parar. É porque forte. Em um mundo acelerado, temos que produzir. E essa ânsia de produção acaba sugando muita energia nossa. E aí vem os problemas de sono, porque hoje a pessoa não sabe mais respirar nem dormir. Precisa de medicamento para dormir e precisa de medicamento para acordar. E para se manter enérgico. Então, se eu entendo que o meu corpo tem um limite, eu falo, eu vou trabalhar até aqui, daqui para lá, eu vou parar. Para descansar, para contemplar a natureza, a praia, um livro, ou apenas ficar na caixa do nada. Isso é o parar. Porque o nosso cérebro precisa desse reset. Sim. Então, uma mulher de sucesso, uma mulher emocionalmente, ela sabe dessas três. Meu Deus, muito forte.
Meu Deus, mas já tá acabando mesmo de verdade. Esse é o último episódio do podcast Entre Elas, a edição especial Mulheres Brilhantes. E aí eu quero que agora a Maiana olhe para essa câmera aqui e deixe um recado especial para todas as mulheres. Bom, eu vou deixar um recado que assim, é o meu texto bíblico favorito, o que eu levo para minha vida. E combina até com o tema Mulheres Brilhantes. Sim. Diz assim, determinando tu algum propósito, algum negócio, seja firme e a luz do Senhor brilhará sobre você. A gente falou aqui da transição de... Esqueci o teu nome. Rose. Rose, a gente falou da transição de Rose e a gente não se conhecia. Olha que coincidência, né? Transicionou de uma área para outra, assim como eu também. Mas existiu algo no nosso processo, a determinação. Então, você que está aí assistindo esse podcast, que ouviu tantas histórias, tantas palavras de direção, que eu tenho certeza que foi Deus que proporcionou, que ocasionou isso. Determinando você algum negócio, seja firme, se mantenha, insista, continue, persevere, porque a luz do Senhor vai brilhar sobre você. Não fique procurando saídas, muitas vezes respostas nas pessoas, em fatores externos. Às vezes, Deus já colocou aí dentro de você, já existe algo que você considera pequeno, como eu considerei um tempo, mas é a partir disso que Deus quer fazer algo grande. Meu Deus, que mensagem forte! Amém. Agora a Rose vai olhar para essa câmera e vai pensar assim, ó, nas mulheres de Feira de Santana, Bahia, Brasil e mundo, que pudesse te ver agora, qual o recado que você deixaria para elas? Meu recado para vocês é que o que nasce grande é monstro. Eita. Respeite o seu processo. Se pudéssemos passar de 1h30 desse podcast, poderíamos falar das mínimas coisas que fizemos para hoje estar aqui. Do primeiro vídeo, eu iniciei, Mai, vendendo jornal. Forte. Ah, não, vai ter que vir de novo pro podcast. Vai ter que vir. Então, essa frase fala muito comigo. O que nasce grande é monstro. Respeite o seu processo. Lembre da semente. Qual é a semente que você vai plantar hoje? Plante a boa semente e espere o tempo da colheita. Meu Deus, muito forte esse podcast. Gente, eu vou chamar aqui o público rapidinho que tá aqui. Sheila Karina, que fez parte do podcast Entre Elas. Vem cá, que é o nosso último episódio. Vem cá, Karina. Vem cá, Sheila, rápido. Eu quero agradecer a cada uma de vocês que participou dessa edição especial Mulheres Brilhantes Podcast Entre Elas. Foi um prazer. Vem cá, Dan, rapidinho, Dan, também. Vou chamar você. Foi um prazer contribuir para o seu crescimento pessoal, o seu crescimento profissional. Sem a ajuda dessas pessoas aqui, seria muito mais difícil. Eu costumo dizer, vem cá, Dan, rapidinho. Eu costumo dizer... Vai sair você aí? Vem pra cá. Eu costumo dizer que Deus, ele une propósitos e foi um propósito especial eu ter falado com Daniel e compartilhado com ele o meu sonho, ter falado com Karen, compartilhado o meu sonho e com Sheila, compartilhado o meu sonho. E agradeço a vocês por ter contribuído também para esse podcast. Valeu e até o Entre Conexões. Vem com a gente. Tchau, gente.